E aí, classe, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula no canal Matemática Leve. Hoje vamos falar do conjunto dos números racionais. Se você ainda não viu as duas aulas anteriores, onde a primeira falamos do conjunto dos números naturais, a segunda falamos do conjunto dos números inteiros, eu te recomendo a voltar lá para a primeira e segunda aula para que você esteja dentro do assunto. E se você está aqui no canal pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e, acima de tudo, a partilhar o conteúdo com os seus demais colegas. Então, vamos à aula. Imagine que é nos dado um número inteiro que é diferente de 1 e também o mesmo número é diferente de menos 1. O inverso de que é? O inverso deste número aqui não existe em Z. Ou seja, em Z, o inverso de que? O inverso de que é 1 sobre que. Então, o inverso de que no conjunto dos números inteiros não existe. Por isso, não podemos definir em Z a operação de divisão. Atente que o inverso aqui, nós estamos perante a uma divisão. Logo, em Z não existe a operação de divisão, o que dá significado a P dividido por Q. Então, com o estudo dos números inteiros, não é possível. Então, a gente consegue perceber que estamos perante a mais uma dificuldade. Mas a boa notícia é que esta dificuldade ela é ultrapassada ao introduzirmos o estudo dos números racionais. Então, chama-se conjunto dos números racionais que vamos representar pelo símbolo que o conjunto dos pares ordenados ou frações, em que nós teremos o A sobre B, em que o A tem que pertencer ao conjunto dos números inteiro e B pertencer ao conjunto dos números inteiros não nulos, para os quais podemos adotar as seguintes definições. A primeira definição é a igualdade. Em que nós teremos o A sobre o B será igual a C sobre D. Então, nós vamos fazer a multiplicação cruzada, ou seja, o A vai multiplicar o D e o B vai multiplicar o C. Então, nós teremos aqui o A multiplicando D, vai ser igual o B multiplicando o C. Está bem? Então, uma segunda definição é a adição. Na adição, nós vamos reparar em situações em que temos o A sobre o B mais o C sobre o D. Então, para efetuar esta operação, multiplicamos também de forma cruzada os seus denominadores com numeradores diferentes, tá bem? É a primeira coisa. Então, nós teremos aqui o A vezes D mais o B vezes C. E, de seguida, nós multiplicamos os seus denominadores, B vezes o D. A terceira definição é a multiplicação. Em que estaremos perante o A dividido por B está a multiplicar com C dividido por D. Para este caso aqui, é o caso mais simples e mais especial,
é muito simples. Nós multiplicamos os denominadores com denominadores e os numeradores com o seu numerador idêntico. Então, nós teremos o A vezes C sobre o B vezes D. Então, no conjunto dos números racionais, destacamos os subconjuntos. O conjunto dos racionais não negativos, que é representado por este sinal e com um sinal positivo aqui. Temos o segundo subconjunto, conjunto dos números racionais não positivo. E temos o conjunto dos racionais não nulo, que é representado por este sinal. Se nós estamos diante de uma fração, por exemplo, A sobre B, o que fica por cima deste sinal que representa a divisão é chamado de numerador. E o que fica por baixo é chamado de denominador. Se A e B são primos entre si, isto é, se o máximo divisor comum de A e B for igual a 1, dizemos que A, nós podemos denotar que A sobre B é uma fração irredutível. É o que nós chamamos de fração irredutível. Fração irredutível. O que nós estamos a dizer é o seguinte: se nós tivermos aqui o A e B como sendo números primos, o que são números primos? Os números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ou seja, se eu tenho 7 e 15, note que o seu mínimo divisor comum de 7 e 15 será 1. Você concorda comigo? Ou seja, o 7 divide por 1 e divide por ele mesmo. E como nós achamos isto? Nós podemos achar desta forma. Dividimos aqui por 7, tá bem? E nós achamos aqui 1. Então, nós podemos ainda dividir por 1. O 7 nós podemos dividir por 1 e dá 7, tá bem? E nós podemos dividir por ele mesmo aqui. Então, a fração será dada por 7 por 15. Então, esta fração é uma fração irredutível. Diferentemente, por exemplo, se nós tivéssemos aqui a seguinte fração, 6 por 10. 6 dividido por 10 não é uma fração irredutível. Por quê? Observe que o 6 pode dividir por 1, o 6 pode dividir por 2, o 6 pode dividir por 3 e o 6 pode dividir por ele mesmo. O 10 também pode dividir por 1, o 10 pode dividir por 2 e o 10 também pode dividir por 5 e ainda pode dividir por ele mesmo. Então, estamos a dizer que os números primos são números que dividem com 1 por 1, dividem por 1 e por ele mesmo. Está claro até aqui? Então, nós podemos avançar. Consideremos o conjunto que é formado pelos números racionais com denominador unitário. Por exemplo, consideremos que nós temos aqui o conjunto que é formado por denominadores unitários. Este conjunto é formado por denominadores unitários. X por 1. Tal que o x pertence ao conjunto dos números inteiros.
temos A, nós podemos ter A dividido por 1 e B dividido por 1. Então, isto, se nós fazermos a multiplicação, né, cruzada, nós teremos A vezes 1 vai ser A e B vezes 1 vai ser B. E se nós tivéssemos, por exemplo, o A sobre 1 mais o B por 1, então, lembrem que nós tínhamos que fazer primeiro a multiplicação destes dois aqui. Então, como é que seria isto? A vezes 1 seria A, mais B vezes 1 seria B, e 1 vezes 1 seria 1. Isto é o mesmo que nós ainda dizemos A mais B. Concorda comigo? Que quando nós temos o 1 no denominador, não é necessário que se escreva. Então, se nós escrevemos desta forma, é a mesma forma que nós também podemos escrever desta forma, sem ter que colocar o denominador, por ser 1. Né? Por isso que na multiplicação também não foi necessário. Subentende-se que aqui tem um número 1 que está a multiplicar, aqui também tem um que está a multiplicar, e assim sucessivamente. Uma terceira situação que pode se dar é o A dividir por 1 e o B dividir por 1. Então, lembre-se que nós falamos que aqui nós podemos multiplicar os seus numeradores. O A multiplica por B, e nós temos os seus numeradores a multiplicar também, que é 1. Então, é o mesmo que escrever A vezes B. Então, se eu escrevo desta forma, se está escrito desta forma, subentende-se que é desta forma que está representado. Os racionais com denominador igual a 1 comportam-se para a igualdade. Foi o que nós verificamos nestas três situações diferentes. A adição e a multiplicação como se fossem números inteiros. Assim, fazendo o racional x, se nós fizermos o racional x por 1, nós podemos fazer coincidir com x. Então, nós podemos escrever simplesmente o x, ou podemos escrever x sobre 1. Mas o mais recomendado, ou o que vocês vão observar em várias bibliografias que vocês vão usar, é o x. Então, sempre que aparecer desta forma, você já entende que está subentendido que o x está dividido por número 1. Então, nós podemos concluir que a isto decorre que o conjunto dos números racionais é igual ao conjunto dos números inteiros, por logo, o conjunto dos números racionais, é um subconjunto, tá bem, este símbolo, do conjunto. Ou seja, o conjunto dos números inteiros é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Tudo bem? Então, se você gostou desta primeira parte da videoaula, deixe um like, se inscreva no canal e nos vemos na segunda parte da videoaula para falarmos de operações em Q.